Boa noite, gente. Mais uma vez eu quero agradecer muito a oportunidade de algumas pessoas que me mandaram um link. Eu tô com uma pessoa aqui que é muito bem preparada, uma pessoa que lida mais com o ser humano do que eu diretamente, né? Porque ele é um terapeuta e é um enfermeiro, né? É muito diferente da minha área, mas a minha área é próxima de humanas, mas a dele é muito mais próxima. E de ontem para hoje eu recebi mais ou menos uns 30 a 40 pedidos para falar sobre suicídio, porque eu toquei no tema suicídio ontem na Vânia. Quando a gente fala sobre o tema suicídio, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não ligue o gatilho de alguém. O objetivo aqui não é ligar o gatilho de alguém para alguém praticar isso. Primeiro que se eu estivesse fazendo isso, está fazendo um crime de incentivo, né? O incentivo a suicídio é um crime, está codificado no Código Penal. E é uma coisa muito séria e do final da pandemia, né? Quando se encerrou algumas coisas. No final não, porque a pandemia não acabou. A pandemia ela só veio trazer à tona o que as pessoas tinham de complexo na mente delas, na cabeça delas. E o suicídio, ele é uma escada, né? E pelo menos por mim, né? Ele é uma escada aonde você vai baixando os degraus, aonde a tua autoestima, a tua força de vontade, a tua alegria, onde os teus anseios, eles se tornam mínimos e você dá mais valor ao que as pessoas dizem que necessariamente do que a verdadeira essência das pessoas. Então, eu vou deixar, hoje eu vou me controlar, porque eu falo muito, e deixar o Heriberto falar e depois a gente toca em determinados pontos. Você é bem-vindo, doutor Ariberto, não é Heriberto. Isso. Gratidão, Paulo, por Hum. essa oportunidade de estar aqui com você nesse momento. E eu quero começar fazendo uma correção inicial. Minha formação é em fisioterapia. Ah, Eu sou desculpa. fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade Estadual da Paraíba Uepa, e o uepa, EPB. uepa. O EPB, isso. E sou um fisioterapeuta apaixonado pelo movimento humano e também sou apaixonado pela consciência humana. Eu tenho duas pós-graduações, uma na área de gestão em saúde, público-privado, e tenho uma outra pós, que é a pós em neurociência e física da consciência. Enfermeiro, querido, você é enfermeiro. Você é É porque enfermeira. aqui no Brasil é um pouco diferente aí dos Estados É. Unidos. Aqui as profissões elas são separadas e a gente já estuda desde a graduação justamente uma linha que nós vamos atuar. E Uhum. aí, depois que nós terminamos nossa formação, que nós vamos escolher, então, em que área vamos fazer pós ou que área É como direito, dentro, né? penal, civil, Isso. E trabalhista. dentro desse mundo, deste universo da consciência humana, eu fui me apaixonando, né? Fui achando tudo muito interessante e por isso que eu escolhi justamente fazer uma pós na área de neurociência. Na conversa de hoje, Paulo, sobre suicídio, eu vou trazer como referência um material mais simples. Eu trago dois livros: O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, e trago também O Mistério da Consciência, do mesmo autor. Por quê? Porque nesses momentos onde nós vamos aqui trabalhar com o maior número de pessoas, é muito importante que a gente saia um pouco da linguagem técnica e possa falar uma linguagem que seja fácil Mais de fácil, mais fácil. uma linguagem fácil de compreensão. Então, estes livros serão a minha referência para a nossa conversa de hoje. Uhum. E eu quero justamente falar que a sua conversa com a Vânia Moura foi muito bem-vinda. Eu assisti o vídeo de vocês e gostaria de começar a minha fala inicial com uma de suas falas na live com a Vânia. Lá na live com a Vânia Moura, você falou teve um momento do vídeo que você falou assim: eu procurava justamente lá algo que me preenchesse por dentro. Então, essa sua busca que você relata lá na live que você teve com a querida Vânia Moura, é uma busca de muitos indivíduos. Várias pessoas têm essa mesma busca. Alguns se encontram, outros não. Ter isso em mente no nosso bate-papo agora, já no início, é importante. Por quê? Porque nós Tá vamos criando uma linha, né? Tá criando uma linha de raciocínio, né?
Nós vamos discorrer essa live justamente mostrando possibilidades, probabilidades, escolhas e vamos, dentro dessas formas de trabalhar a mente, entender por que algumas pessoas são mais propensas ao suicídio, outras não. Algumas conseguem sobrepujar isso de uma forma mais rápida, outras não conseguem, precisa fazer um processo terapêutico um pouco mais longo. Então, tudo isso é importante, por quê? Porque essa busca, eu quero algo que me preencha por dentro, é algo mundial. Todos querem algo para responder suas dúvidas existenciais. As pessoas buscam suprir suas respostas por suas perguntas existenciais. Então, é algo mais comum do que a gente imagina. Entrando propriamente para a senda do suicídio, aí nós vamos trabalhar com alguns dados a nível mundial e a nível de Brasil. A OMS estimula aí que entre 700 mil pessoas e 1 milhão de pessoas cometem suicídio no mundo por ano. Então, a cada 100 mortes no mundo, uma é por suicídio. Aqui no Brasil, existe uma estimativa de que a cada 45 minutos a 1 hora, uma pessoa cometa suicídio. No mundo, essa estimativa é que a cada 4 segundos alguém cometa suicídio. Então, o tempo todo, as pessoas estão justamente, infelizmente, cometendo esse ato que nós vamos discorrer hoje em sua live. A nossa conversa de hoje, eu acredito que nós vamos contribuir muito mais, trazendo nossas experiências de vivência com pacientes que nós Hum. tivemos, ou com amigos, ou com familiares, dentro do aspecto de o que ajudou essas pessoas. Nós sabemos que há várias questões, inclusive algumas questões de seitas religiosas e outras questões semelhantes podem, inclusive, atrapalhar mais ainda o processo de cura, ou melhor, o processo de restauração, porque alguns eles vão ter um tratamento a longo prazo, mas ainda vai ficar com um pensamento suicida. Então, por isso que um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, com um terapeuta, ele é tão importante para algumas pessoas, porque algumas vão necessitar desse tratamento por um tempo mais prolongado. Consegue compreender isso, Paulo? Eu consigo, sim. Eu acho que é, o tema é abrangente, né? Ele não é complexo, ele não é difícil de se entender e ele não é difícil de se encontrar na sociedade, né? É uma coisa muito fática que você citou agora, foi a questão que não é uma característica do Brasil, é do mundo todo. Aqui, é, nos Estados Unidos, onde eu estou residindo atualmente, a gente, eu percebo que as pessoas elas têm um grau de depressão e que elas tomam essas iniciativas de forma muito macabra, tipo metrô, a questão o metrô já vem, o metrô de Washington já vem fazendo um trabalho terapêutico muito grande há 10 anos, porque a quantidade de pessoas que se jogam no metrô daqui é impressionante. E um dia sim, um dia não, uma pessoa se joga no metrô daqui. E nós vivemos em uma sociedade doente, né? Uma sociedade doente, aonde você está enquadrado dentro de algum setor. Ou a questão do preconceito, é um gatilho, né? A homofobia é um gatilho para o suicídio, é um gatilho. O racismo é um gatilho também, né? E a questão da solidão e a questão do desrespeito com as pessoas, com o formato das pessoas, com as características físicas das pessoas, né? O bullying, o famoso bullying, né? Dessa geração, né? A gente tem visto aqui e no Brasil, ultimamente, a gente viu alguns adolescentes que entravam dentro da escola armado, matando. Aqui tem uma regra, né, que no Brasil ainda não se impera, que para você chegar numa escola pública você tem que passar pelo detector de metal. Eu não fui dessa geração, eu fui da geração que a escola não tinha detector de metal. Então, para mim foi uma coisa assim muito desagradável ter que ser revistado, mas existe um propósito por trás dessa questão da, da, eh, de ser revistado.
Mas antes da pessoa se tornar uma pessoa propensa, existe um quadro clínico. Ele está falando do quadro clínico, né, de que a pessoa está, é grave e é bom procurar ajuda, psiquiatra, psicólogo ou terapeuta. Então, quando você faz uma gracinha, piadinha, nem todo mundo leva em consideração isso, entendeu? Essa brincadeira. Isso para você pode não ser ofensivo. Quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Pode continuar, Heriberto. Eu quero continuar nossa conversa expandindo mais essa que você trouxe agora. Sim, Você citou aí vários gatilhos que podem desencadear um pensamento suicida. sim. Só que, para quem está nos assistindo agora, é importante entender também que tem pessoas que têm uma condição social muito boa, uma inteligência intelectual, Nível de cognitiva educação, muito nível de educação. boa, e não sofrem nada disso que o Paulo falou. E É, mesmo assim, também desenvolvem um pensamento suicida. é, Países, né, que ditos de primeiro mundo, eles têm também um nível de suicídio muito grande. Nós, do Brasil, estamos aí entre os 10 países do mundo que mais cometem suicídio. Então, aí nós estamos ali na oitava posição. Então, veja que o que o Paulo trouxe faz sentido? Faz. Só que é muito mais do que isso. é. São questões multifatoriais que levam justamente o indivíduo a tirar sua vida. Eu acredito que o mais importante nesse momento é a gente trabalhar com questões que possam prevenir isso. E Sim, aí, prevenção. a consciência nos ajuda a entender alguns aspectos que eu gostaria de trazer para vocês. O marronzinho eu já li todo. Eu já li esse que ele ali. Esse da direita. Eu já usei esse. Antônio Damasio, maravilhoso. Fantástico. No Nem acho na livro O livraria. Mistério, Nem acho no Amazon de tão buscado que o livro é, né? no o Antônio Damasio, ele é referência mundial Sim, em consciência. Eu tinha estudado bastante ele na pós-graduação e continuei estudando posterior porque vale muito a pena. sim. Quando eu falo de consciência, confunde muito, porque alguns podem entender a consciência é o pensamento, a consciência é o meu cérebro, a consciência é o quê? O que é a consciência? Então, a consciência não é um termo fácil de definir. Eu gosto de falar sobre justamente você se olhar de fora. Então, eu estou aqui me olhando e eu me vejo. Eu aqui no Brasil, Paulo lá nos Estados Unidos, a gente numa live, eu com uma camisa preta, Paulo com uma camisa Azul. azul, é isso? É azul, a De minha é azul. óculos, eu sem usar óculos. Então, essa percepção é eu aqui me olhando de fora. Essa autoconsciência, essa capacidade que eu tenho de me observar. Então, assim, isso aí já é um ponto inicial. Por quê? Porque quando a gente fala de consciência humana, muitos pensam assim, fulano é muito consciente, porque ele não joga lixo no chão, ele coloca o lixinho lá dentro da sacolinha no carro e depois descarta lá no local adequado. Então, assim, não querendo desanimar vocês, mas isso não tem muita relação com a questão de consciência em si. Isso pode ser uma pessoa mais educada, mais instruída, bons Sem hábitos noção. de Noção e sem noção. com bons hábitos de higiene, mas assim, quando nós vamos para a consciência humana, é algo muito maior. E aí, a partir do momento que eu trabalho o autoconhecimento, a partir do momento que eu passo a me conhecer, eu tenho uma tendência maior de entender justamente aquele potencial que eu tenho, e aí eu fico procurando menos algo que vai me preencher. Por quê? Porque muitas coisas eu não preciso buscar fora, eu já tenho dentro, que são as qualidades. Eu tenho a qualidade de ser uma pessoa capaz de sobrepujar qualquer desafio que a vida me apresentar, com a cabeça erguida. Eu tenho capacidade de lidar com as questões que a vida me manda e que eu entendo é um desafio e eu preciso manejar isso de uma forma muito consciente. Ou eu me desespero, achando que ali é o fim da linha. Então, essas percepções, elas são importantes, Paulo. Por quê? Porque a partir do momento que o indivíduo toma conhecimento do potencial que ele tem, ele começa a ser o protagonista da sua existência. Alguns conseguem isso de uma forma mais fácil, outros não.
outros precisam de uma ajuda de um psicólogo, precisam de uma ajuda de um terapeuta, e às vezes precisa de algo mais extremo, precisa ir com uma medicação prescrita por um psiquiatra. A grande questão é, somos diferentes. E essa Sim, grande sim. questão que eu trago, É que fato. somos diferentes, é importante por quê? Porque se somos diferentes, em algum grau, há pessoas que eu posso ajudar de uma forma mais rápida e outras de uma forma não tão rápida assim. Mas eu posso encaminhar essas pessoas para uma assistência especializada. Então, quando eu comecei a fazer minhas mentorias em neurociência, é, tinha muitas questões envolvendo essas questões de religiões. Fulano frequentou igreja tal tempo e a igreja tal disse que tinha que ser assim e ele foi por outro caminho, começou a pensar diferente, isso gerou um trauma. Então, a questão religiosa, eu sempre gosto de falar o seguinte: as religiões elas têm seu papel, elas têm sua importância social. Dentro hoje da minha visão, eu acredito que é um papel muito mais social, até mesmo do que espiritual, porque espiritualmente eu posso conseguir um acesso ao meu trabalho espiritual fora de uma religião, e alguns religiosos discordam disso, mas aí a gente pode debater isso de uma forma mais inteligente. E aí, quando eu observo que as religiões elas têm o seu papel, elas são importantes, elas cumprem justamente muitos requisitos necessários para que esses indivíduos que buscam esse algo fora que possa preencher, às vezes encontram justamente na religião. E aí, Paulo, esses que encontram, eles chegam à conclusão que ali era o que faltava na vida para ser feliz. Ali é o grande achado da sua existência. E precisamos respeitar esses indivíduos, porque eles são reais. E aí tem o outro extremo, aqueles que, mesmo lá na igreja, mesmo lá frequentando a religião, ainda não se encontraram. E existem muitos assim. Existe um tema, existe um, um substantivo, se chama religare, é do latim, eu sempre falo nele, religare. Religare é religar, é pegar algo X e conectar a Y, básico, X, Y. Eu e o Supremo Eterno. O que, na verdade, assim, uma coisa que muito interessante que eu percebi durante a minha experiência, as experiências religiosas que eu fiz, é que eu fiz experiências religiosas muito que criaram, que foram na base de um comportamento muito traumático e dramático, né? Eu fiz experiência religiosa com os capuchinhos, né? E o Abade, na época, né, antes de tentar ser mórmon, o Abade dizia para mim uma coisa: a vida de um religioso, ele falava exatamente isso. A vida de um frade capuchinho é uma vida solitária, é uma vida sofrida, uma vida sem amor e uma vida sem sentimentos próprios. Ele estava dizendo, na verdade, ele estava, eu acho, quase que evidenciando o que depois eu fiz e eu descobri em outra linguagem, né? O que eu quero te dizer é, na verdade, ele incentivava a gente a não fazer a profissão religiosa, né? Eu fiz pobreza, castidade, obediência e pobreza, chamado COP, né? Eu fiz castidade, fiz obediência, mas eu não fiz a pobreza. A pobreza, quando eu fui fazer pobreza, os elders me sequestraram, aí foi outra história. Mas, enfim, eu não fui dentro do quadro religioso, dentro da Igreja Católica, eu não me senti oprimido. Eu não me senti assim. Eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, eu era, né, um garoto. Então, eu optei por não fazer isso. Mas tem uma coisa na Igreja Católica que é muito bonita, que é a questão humanitária, né? A luta pela questão de direitos humanos, de cuidado com a natureza, de comunidades pobres, de educação. Eu acho que você falou uma coisa que eu posso tirar o gancho daqui, que era exatamente isso, né? Ela servia, a nossa espiritualidade era muito levada a trabalhar para que dar ordem, né? Mas pelo menos a gente fazia alguma coisa pela comunidade, né? Não era uma coisa, não era algo
é fantasioso, né? Era uma comunidade pobre, eram asilos, hospitais e enfermos. Então, eu acho que tem uma coisa legal da religião que é levar você para um mundo que existe, que todo mundo faz de conta que não existe, que é o mundo da dor, do sofrimento, da fome, da miséria, da dor do hospital, da angústia, né? Da angústia de perder, a angústia de estar doente, de ser um aidético, né? Eu trabalhei muito na zona de prostituição de São Luís de Belém, e andei muito em leprosuário. Minha mãe brigava muito comigo, ela dizia, meu Deus, o menino tá dando leprosuário. Então, eu via como o ser humano consegue se desmanchar, né? É, você deixava a pessoa num cantinho, né? Num lugar lá em São Luís, que chama Colônia do Bonfim, a pessoa e o braço ia, né? Então, ali eu pude sentir o primeiro impacto da pseudo-religare, né? É a ligação com Deus. Eu acho que está mais para isso, de se ligar, de se doar para os outros e tentar amenizar a dor dos outros, que necessariamente viver dentro de uma religião todo domingo, tentando massificar uma política de massa e de que eu sou a verdade, você é a mentira, e que a minha verdade, a sua mentira, eu não falei nome, né? Já percebeu? A sua é verdade, a minha verdade, a sua é mentira, o que eu falo é verdade, se você não estiver aqui, você vai para o inferno, e aí, etc. Mas a Igreja Católica ela tem muitas coisas muito boas, viu, de relação à área humana. Eu não sei no teu estado, né? Que era a área do Nordeste, né? A minha era a área Norte. Então, tem uma coisa de percepção e era uma das coisas que eu sofri muito quando eu era bispo, era assim, onde está a caridade, né? Onde tá eu cuidar do outro, né? Onde está eu poder ver o outro bem, né? E isso lá na primeira era diferente. Tanto no judaísmo quanto na Igreja Católica, eu via isso de uma forma mais humana, né? Eu tô te falando também, porque lá tem pessoas com depressão, lá também tem instituições de caridade, de ajuda humanitária e etc. A igreja não é só um grande castelo de maldade do século XVI, né? A igreja tem um papel importante nessa questão de psicologia, né? Escola, hein? Eu acho muito importante isso. Eu acho que tem uma coisa muito legal da gente descobrir não a verdade, porque eu acho que a verdade não existe. Eu acho que essa coisa a busca por Deus, ela é diária, a busca pela a fé, né? Se eu coloco a fé em Deus, no Supremo e no Eterno, acima de mim, eu consigo arrancar essas raízes que são praticamente humanas, né? Que é a depressão, a tristeza, a raiva, a decepção, o ódio, né? E eu arranco essas raízes e coloco no lugar Deus. Olha só, isso eu falei há muitos anos atrás, não sei como isso veio parar aqui. Quando eu pego Deus em essência e eu coloco ele no centro da minha vida e me aproximo dele, todas essas coisas vão abaixo, mas nem todo mundo, como você falou, consegue, né, perceber. As pessoas acham que regras de comportamento, regras de cortar o cabelo, regras sexuais que castram sexualmente as pessoas, elas vão fazer com que a depressão ela não aconteça. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Essa semana eu recebi um post do Brasil, onde uma ativista, que era até da minha faculdade, muito conhecida, cometeu suicídio porque foi para um retiro, né, de uma determinada igreja. Chegando lá, o retiro era para a cura das lesbianismo, né? Ela saiu de lá curada do lesbianismo. E ela chegou em casa, muito triste, muito deprimida, depois de 2 semanas, e se atirou do prédio. É conhecida em São Paulo, essa história é muito conhecida. Mas aí é aquela coisa, onde está o Deus no centro da minha vida? Onde está o Jesus no centro da minha vida, né? Eu saí do suicídio, eu saí porque eu abracei a minha fé. Eu pensei assim, quando todo mundo me apedrejava por N coisas, eu pensei assim, eu existo. Eu eu sou alguém, eu tenho uma identidade, eu tenho um comportamento, eu tenho família,
Eu tenho amigos, loucos ou não, doidos ou não, mas eu tenho amigos. Então, assim, a gente tem que blindar a visão da gente, a visão espiritual e a visão psicológica da gente, não mirar naquelas pessoas que te apedrejam, né? Ser apedrejado é muito fácil, né? E quando eu tentei suicídio, todo mundo achava que eu não ia sair nunca, que fiquei 2 anos, 1 ano e meio trancado no quarto, lá, fiquei no Castelo rá né? Meu Castelo rá eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou procurar trabalho. E eu fui trabalhar. A minha cura foi procurar emprego, trabalhar. E tem pessoas boas ainda no mundo. Eu não acredito que o planeta tá totalmente podre. Tem sempre alguém disposto a te ajudar, tem sempre uma meia véia pro sapato furado, né? Essa frase em São Paulo é muito comum. E daí eu conheci outras pessoas, mas assim, não acho que você vai procurar 100% de curar a sua depressão, mas procure ocupar esse lugar nefasto, perigoso, doentio, com coisas boas. Se aquele grupo que você tá, ele não tá te fazendo bem, procure outro. Tem outros. Eu acho que tem uma frase, eu vou dar a palavra para você já. Tem uma frase de Gandhi que diz que você só olha para a direção que você quer, né? Só caminha na direção que você quer. Se você vai numa reta e você está encontrando pessoas que não te preenche, que não fazem parte da tua história, não tem problema, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Isso eu percebi durante o meu problema de tentativa de suicídio. Eu estava dando valor para as pessoas que me apedrejaram e não estava dando valor para as pessoas que estavam do meu lado, né? Entende? Tinham dois grupos. Um que queria viver comigo e um que queria que eu fosse um funcionário de uma instituição. E a minha cura foi me afastar dessa instituição. Eu não falei nomes e trazer para o meu lado pessoas como pai, mãe, irmão, primo, colegas, pessoas que não viviam como eu vivia, né? Que não tinham os mesmos hábitos que eu queria, né? E não afaste as pessoas de você, porque são do demônio, porque não são da igreja. Existem pessoas muito boas fora das paredes de uma instituição. É isso, pode falar, Heriberto. Eu falei para você que ia me controlar. Eu quero continuar justamente, Paulo, na questão da consciência Sim, como forma de prevenir o sim. suicídio. Nós temos nesse livro aqui um conceito bem interessante que são do que eu alimento em termos de imagem mental. Hum, As imagens do meu passado e as imagens do meu futuro. Como que é a minha capacidade de planejar algo daqui a 1 ano, 3 anos, eu imaginar de forma consciente como estará a minha vida amanhã. Quando a gente entra para esse campo, a gente começa a ir para um campo é, bem interessante, porque há uma criação mental. A partir do momento que eu tenho essa criação mental, eu estou utilizando meu tempo, minhas energias, meus neurônios, né, minhas sinapses, para justamente fazer essa criação. E observe, Paulo, nada disso está fora. Não está numa igreja, não está num trabalho, não está num amigo, está em mim. E aí dentro. eu volto justamente para aquelas questões, para aquelas pessoas que têm consciência de, nesse momento, entender o que eu estou falando. Por que você busca fora tantas coisas, sendo que você já tem dentro de você formas, meios de resolver várias questões que você busca? Não, Ariberto, mas não é assim. Eu preciso de um guru, eu preciso de um pastor, De um eu preciso bispo, de um bispo, de um padre, de um professor, de um mestre, de um livro, de um curso. de um marido. Eu vou mais além. Até quando você vai precisar disso? Por quê? Porque, veja, Paulo, é uma busca eterna. Sim. Não, eu não estou bem, eu preciso ler esse livro, aí depois que eu ler esse livro, não, vou estudar, vou fazer esse curso, depois que eu fizer esse curso, não, mas ainda não está 100%. Deixa eu ir atrás desse curso. Meu Aí o que amigo, acontece? É uma 5 anos de graduação não são nada. 5 anos de graduação, pós. Eu tenho o costume de dizer que estudante de direito é que nem ovelha, põe. É pós, mestrado, ele não para, ele não para. Tem uma coisa legal que eu acho bonita em você, que eu acho, é um elogio que eu vou te fazer. A busca que você tem de conhecimento é muito, a gente
percebe, né? A gente prática. Quando você está com um problema e você busca a resposta do problema e você identifica o problema, você está muito perto de se curar daquele problema. E a neurociência é uma maneira de descobrir o outro, descobrir. Eu fiz neurociência voltada para psiquiatria e educação, né? Ela dizer, ah, nada a ver, nossa, o cara fez criminal e vai fazer estudar TDAH. Não, tem, tem campos, tem espaços, tem trajetórias. Quando você investe na sua vida, como você faz, estudar, fazer curso, dar palestra, parará, você está investindo no seu conhecimento, né? E tem pessoas que acham que não, ah, não, tá bom, só o discurso do bispo tá bom. Não, vá atrás, lute. Ah, disseram para mim que eu não vou conseguir. Não, vá atrás, vá à luta, vá, guerrei. Guerrei com você mesmo, você acabou de dizer, né? Na questão da busca do si mesmo, né? Eu lembro que as pessoas ligaram para mim durante a pandemia e perguntavam se eu estava ficando maluco. Eu falei, não, não estou maluco. Estou no meio do mestrado. Fiz o mestrado de 4 anos em dois, lá correndo. Fiz uma pós de manhã, um mestrado de manhã. Nossa, mas você só estuda. Eu vou fazer o quê durante a pandemia? Só me responde. Nada para fazer, correto? Correto. Eu vou ler. Eu fui ler. Nossa, mas como estudei? Então, é a busca. E não abaixar a cabeça, dizendo sim, 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 sempre, né? Porque você pode olhar para a liderança e olhar a liderança como algo que te dá uma resposta, mas ele não é resposta diária. Você não vai para a igreja de segunda a sexta. Só se é uma pessoa doida, né? Você vai domingo, geralmente, não é isso? E o resto dos dias? E a semana, né? Entende? Já percebeu isso? Você só vai domingo. Você é uma pessoa normal, não é uma pessoa doida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e segunda, quando você é liderança, que aí se torna uma coisa explorativa. Ou você acha que o bispo, ele também não tem os problemas dele? Ou você acha que o presidente da estaca também não tem problema? Ou você acha que o papa não tem problema, que o pastor não tem problema? Tá cheio de pastor criminoso no Brasil. Tem uns que, ô, meu amigo, são enciclopédia de Freud misturada com Lacan, viu? Mas assim, a gente para e pensa também, será que o cara também não cuidou do parafusinho dele, né, da chavinha dele? Porque a sanidade e a insanidade, elas estão no mesmo cérebro. Já notou isso, Heriberto? A sanidade e a insanidade estão dentro do mesmo corpo físico, entendeu? Então, assim, é muito louco isso, é muito doido. E viver uma loucura, né? Viver uma loucura. Lutar é cansativo. Manter uma casa, manter o emprego, aguentar os colegas, aguentar o patrão, aguentar o trânsito. É a sociedade, né? Fechar a janela do carro, né? As pessoas têm síndrome do pânico, eu fecho a janela do carro, né? Eu fui para Fortaleza, as pessoas fechavam a janela do carro, eu falei, pode abrir a janela. Não, tem ladrão. Não tem ladrão, já. É a sinopse, né, da loucura da cabeça, achar que vai vir um ladrão quando não está vindo um ladrão. Entende o que eu estou falando? Aí a gente pega doença psicológica, fobias. É muito complicado, é muito difícil. Eu me senti mais seguro andando na Paulista do que andando na Prado Futuro, em Fortaleza. De esconde o celular, esconde o celular, esconde o celular. Gente, eu não vim pra cá pra me esconder. Não vai pela essa rua, aí, não, vai pela outra. Cuidado com fulano. Isso tudo tá mexendo com a cabeça da gente. Isso tudo tá mexendo com o comportamento das pessoas. Uma coisa, Heriberto, que eu escrevi aqui no início, eu vou lembrar você. Todas as vezes que você tem um quadro clínico de depressão e você vai para uma reunião, seja lá com quem for, e o cara vira e diz isso. Você é gay e você vai para o inferno, ou você entra na cura, ou isso, ou aquilo. Quando a pessoa, por exemplo, é uma GLS, GLBTQIA+, uma letra que não acaba nunca mais, né?
que acho que deu até a rima. Quando você entra nesse quadro, você cria um problema muito grande na cabeça das pessoas, né? Lembra que eu botei no vídeo do grupo um vídeo do Richard Scott que ele dizia que se você tivesse um filho gay em 2015, foi 2015, 2016, mais ou menos, e você pegasse seu filho e botasse na rua, expulsasse de casa, lá, fez uma encíclica. Aí eu tenho uma pergunta para você, doutor Heriberto. Eu criei como líder um problema psicológico na cabeça de um pai de família que não é bem ajustado. E aí, meu filho se mata. Quem é que vai pagar o preço? Entendeu a pergunta? Entendi. Quem é que vai E vou, pagar o preço? então, eu vou responder essa pergunta também, mas eu quero voltar lá no início da Foco. sua fala, quando você fala sobre a importância dos muitos estudos, dos muitos títulos. Nada contra quem estuda muito, né? Mesmo porque eu me encaixo dentro desse grupo. Mas o que muda a vida não é a teoria, é a prática. As pessoas mais complicadas que eu encontrei na vida são pessoas com pós-doc. Então, assim, às vezes é enrolado, tem pós-doutorado, mas assim, é enrolado financeiramente, é enrolado Parafuso. na vida O pessoal, é parafuso, né? enrolado em um monte de coisa. E você vai, às vezes, para o interior, toma um café ali com uma pessoa analfabeta, um papinho de 10 minutos, e tem mais aprendizado do que justamente com algumas palestras que eu vi com pessoas com pós-doc. É o Então, parafuso, assim, né? O parafuso, né? Paulo, é importante, por quê? Porque você observe, estudar é bom, mas isso não me define. Não. Por quê? Porque às vezes eu posso estudar pra caramba e esse estudo não resolve as questões que eu preciso resolver na vida. Uhum. Então aí é importante ter essa informação para a gente ir agora para esse outro ponto que você traz. Hum. Lá na igreja botaram questões mentais na cabeça desse fiel que levaram ele a cometer suicídio. De quem é a culpa? Então, Paulo, daqui que você consiga provar que essa pessoa cometeu suicídio porque estava frequentando aquela religião ou porque aprendeu determinado ensinamento, é um processo. Então, Uhum. assim, não vai muito para uma questão de cotidiano nosso. Foge um pouco, é algo mais incomum a gente conseguir provar isso. Só que tudo influencia. Tudo é uma onda de informação. O que você escuta, a música, os discursos, as palestras, o ambiente, tudo ali está justamente trazendo para você informações. Essas informações, elas vão trazer uma influência direta no meu emocional, no meu mental e no meu físico. Então, o que fica de resumo, de síntese, para você que consegue entender o que eu estou falando, tenha cuidado com o que você alimenta e aquilo que você considera como verdade. Porque Sim, isso que sim. você considera como verdade pode ser uma grande mentira que você já abraçou ela há tantos anos que você não consegue enxergar essa grande mentira. Por quê? Porque para você ela é uma verdade. Então, como seria a sua vida se a partir de hoje você pegasse todas essas mentiras que você abraça como verdade e passasse justamente a dar tchau, tchau para essas mentiras? Bye, Hum, bye, como fala lá hum. onde Paulo está. Então, essas questões elas são muito importantes. Tudo isso, tudo isso, tanto essa questão religiosa, quanto essa questão intelectual, quanto essa questão pessoal, elas estão o tempo todo ali, ó, conosco. As buscas. Eu busco fora. Eu busco fora através de um curso, eu busco fora através de uma igreja, eu busco fora através de um relacionamento, eu busco fora através de uma viagem. E aí o indivíduo busca fora e eu tenho muitos colegas, Paulo, que pensavam assim: ah, agora eu vou fazer esse curso de fim de semana, de coach, de PNL, vou voltar a outro. Aí a pessoa faz aqueles cursos, sexta, sábado e domingo.
Aí a pessoa vai lá, se empolga, música extremamente eletrizante, olha para a pessoa que está do teu lado, dá um abraço nessa pessoa, aí a pessoa chora, aquela coisa emocionante, um fim de semana maravilhoso. Quando chega a segunda-feira, o cara está depressivo de novo. O que é que isso mudou na vida desse indivíduo? É verdade. Eu já vi isso também. Já- Eu Então, já vi. assim, eu trago sempre a questão da consciência. Quanto mais consciente eu sou de quem eu alimento como ser humano, de quem eu sou em minha missão de vida, de quem eu sou quando tira justamente meus bens materiais, meus diplomas, porque às vezes tem o seguinte, Paulo, muita gente confunde. Quem eu sou? Eu sou fulano, moro em tal lugar, tenho isso, sou formado nisso. Tá bom. Agora vamos fazer o seguinte: quem é você tirando tudo isso? Tirando seus A sua carros, essência, você está falando da essência. quem é Essência. você tirando seus carros, tirando seus apartamentos, tirando todas as graduações que você tem, seus diplomas? E aí também é outro choque de realidade. Tá, isso quer dizer que, então eu sou muito mais do que isso. Porque às vezes, Paulo, a gente cai na seguinte armadilha de achar que somos o dinheiro que possuímos, É. os diplomas que possuímos. E aí isso também não deixa de ser uma armadilha. Por quê? Porque pessoas com muitos bens materiais, muitos diplomas, elas também cometem suicídio. Nossa, e Então, como? E como? então, Da minha assim, turma foram não é vários. só pessoas que estão frequentando uma igreja, uma Você sabe religião. que o número de pessoas que surtam em termos de profissões, a advocacia tá lá no topo há 20 anos, viu? Não cai, não, não, viu? Cai e tá sempre lá, né? Quando se fala do direito, porque assim, o que que acontece? Você passa 5 anos sendo doutrinado para o que é certo, o que é o Código Penal, o Código Civil, o que você não deve fazer, o que é crime, o que não é crime. Não é possível que o ser humano vá fazer 5 anos de direito e não saia de lá, pelo menos, com a teoria do que é o crime, né? A teoria do crime. Já foi até tese de livro, tema de livro. Mas aí, você sai lá da faculdade, você tira a carteira da ordem e você vai para o fórum, para um monte de jacarés e um monte de dinossauro que está na estrada há tempo. Aí você faz uma bela petição, você escreve muito bem, só que o seu opositor tem 30 anos dentro do fórum, você tem um mês de formado. Você acha que o judiciário vai bater palminhas? Muitas das vezes, os alunos de direito se frustram porque eles saem da faculdade de direito achando que são doutores quando descobrem que são, na verdade, operários. Entendeu? Entendeu a conjunção da coisa? E é muito peculiar isso, é muito notório isso no mundo do direito, no mundo da questão do direito, entendeu? Então, é, eu digo isso em questão de conhecimento, porque o meu grau de instrução e tudo que eu já fiz me ajudou e a conviver no meio social mais desenvolvido, apesar de ser neto de agricultores, né, de plantadores de algodão. E eu pude, eu na minha, no meu grupo, eu consigo resolver os problemas buscando respostas. Mas tem pessoas que não têm, né? Tem pessoas que não têm feeling para isso. E eu entendo e respeito muito a sua posição disso. No mundo do direito é disputado muito o quem fala mais bonito e qual é o sobrenome que você carrega, né? O que você carrega? Você carrega o nome, sobrenome de alguém que é famoso ou você carrega o nome de alguém que não é conhecido no mercado? Ou você acha que na disputa do quíntuplo do judiciário, você acha que quem vai pesar? A realidade brasileira é nua e crua para os operadores do direito. E o número de advogados que procuram terapeutas e psiquiatras é imenso, exatamente por causa desses 5 anos da graduação mais a pós-graduação, que não significa absolutamente nada,
Nada. Você sai da universidade totalmente como um Adão, com a mão na frente e a outra atrás, né? E é nesse tipo de coisa. Mas eu sempre procurei ficar perto dos meus professores e eu fui estagiário dos meus professores. Então, eu sempre fui muito de ouvir, pode não parecer, tá? Mas eu sou muito de ouvir o que meu professor fala, entendeu? Eu sou muito de prestar atenção no que as pessoas estão fazendo, entendeu? Né, lá para cá, lá para cá. Então, mas o conhecimento é uma arma. Ou você usa ele para o bem, para o mal, ou para o seu bem ou para o seu mal, né? Eu me formei em 2019, então, e tem pessoas que vão sair dali, não vão sentir vontade de fazer nada, vão ser pipoqueiros, vão ser nada contra pipoqueiro, tá? Vão trabalhar como emprego público, e não vou isso. Mas eu gosto muito da questão que você falou de neurociência, eu trabalhei com advogados totalmente surtado, totalmente. Ele era um homem muito inteligente, era filho do desembargador, primeiro estágio que eu fiz na vida. E ele tacava o processo na parede quando ele perdia. Tacava, pegava o processo e pá, na parede. Um dia ele tacou o processo na cara da véia, que a véia caiu, né? A mãe dele caiu, né? Acertou na mãe dele. Então, assim, a gente não pode pegar o negativismo, aí vem o reiki, né? Pegar a energia negativa daquela pessoa e trazer para a vida da gente, né? Eu acho que eu aprendi isso com o reiki, que é quando eu vejo que eu tenho que trabalhar com uma pessoa que está neuroticamente afetada, eu procuro, hoje com 44 anos, eu procuro amenizar. É diferente de 20 anos, que era pipa voada, né? Enchia a mão, enchia a paciência, a mão ela lava, entendeu? Eu me enfiei em briga de 20 pessoas, entendeu? Então, hoje eu não faço mais isso. Hoje, quando eu vou discutir com uma pessoa, eu procuro trazer ela para o meu tom de voz, entendeu? Mas foi muitos anos, foi 20 anos tentando, ainda estou na busca, né, o rei que me ajudou muito isso, né? Quando eu ia brigar com uma pessoa, eu só soltava ela quando eu via a tinta vermelha, entendeu? Então hoje eu não penso mais isso. Hoje eu fujo da confusão, hoje eu fujo do estresse, hoje eu fujo porque me fez muito mal isso, entende? Isso me levou a uma depressão muito grande, de sempre, sempre não aceitar, não levar desaforo para casa, né? Isso, né? O ditado diz que diz no Brasil isso. Não leve desaforo para casa, né? E eu fiz muito isso, né? Até com o irmão meu. Era briga, era briga de garrafa, meu amigo. O negócio era feio. Eu fui para tua cidade aí, num quiosque que eu nem quero passar mais na tua cidade, na praia, perto onde você mora, provavelmente. Onde o cara do bar encheu meu saco e enfiou o coco na cabeça dele. Hoje eu não faria isso. Hoje eu acho que já tô tá mais velho, né? 44 anos. Tá na hora de dar uma de porra louca, não, entendeu? E eu tenho aprendido bastante. Eu moro fora do Brasil, né? Sou latino, né? Qualquer coisa que eu fizer vão dizer, olha lá, o brasileiro. Eu aprendo muito com você, meu amigo. Aprendo muito com você, entendeu? Eu tô muito diferente de quando eu tinha 20 anos. Eu cresci muito na minha cabeça. Nossa, Heriberto, você não tem ideia. Você não tem ideia de quando a pessoa olhava pra minha cara, o que que eu dizia pra pessoa quando eu tinha meus 15 anos? Tá olhando por quê? Tá olhando por quê? Pode virar pra lá. Não olha, não. Você vê, o cara era xarope, né, mano? O cara é xarope, né? O cara é parafuso, entendeu? Então, é outro momento, é um momento mais de equilíbrio, né? Me preparar para os cinquentão daqui a 6 anos, né? Que não tá tão longe assim. Mas o rei que me ajudou bastante. E eu tô muito mais saudável fisicamente hoje que eu tava com 20 anos, porque eu comprava essas brigas, né? Porque eu entrava no quadro engraçado, né? Entrava no quadro depressivo e não percebia, né? Ficava vermelho, né? Com a cara roxa, né? Sangrava os dentes. Olha só até onde eu parei, né? Até como bispo eu fiz isso. Eu discutia às vezes com os problemas, eu trincava os dentes que sangrava, né? Saía sangue dos dentes, parecia um bicho, um animal, mas não. Hoje tá, sabe, tá bom, beleza, tchau, tchau, bye, bye, tchau.
entendeu? Acho que eu diminuí de nível de estresse, de pressão, até de pressão, de glicose, muito, melhorei muito. Em 5 anos pra cá, tô quase virando um Buda. Tô brincando, tá? Tô brincando com você. Mas você me ensinou muito. Algumas vezes eu fiquei pensando, ah, Heriberto foi muito malvado comigo. Heriberto foi muito malvado. Mas aí eu pensei, não, ele tá certo. Isso é maturidade, ouvir o outro. Entendeu? É importante ouvir o outro, né? Eu, como bispo, eu cheguei a jogar a pessoa pela janela. Sabia? Eu joguei. Tá rindo, Liz. Pode rir. Eu joguei. O cara encheu meu saco, mano. Mano, o cara falou muita besteira, mano. E eu tava num dia que eu não tava bem das ideias e a capela era de 2 andares, né? Nunca vou, não vou dizer estaca, não, tá? Porque senão o povo vai saber. Mano, não aguentei. Meu, o cara encheu o saco. E o cara batia na mesa, assim. Peguei pela agora e vá pela janela. Não, pelo amor de Deus, não. Eu não faria isso hoje. O Paulo de 144, eu não faria isso. Hoje ele é meu amigo, né? Ele não é mais membro da igreja, né? Hoje ele tá na igreja batista. Falou, mano, você é doido, você quebrou meu braço, me jogou pela janela do segundo andar. Você tá maluco, meu? E assim, eu acho que é importante a gente evoluir, né? O canal me ajudou bastante, né? E eu trabalho muito a questão dos meus gatilhos, né? De impulso, eu era muito impulsivo, entendeu? E aí vai. Às vezes eu vou te contar uma coisa só para envenenar o povo, né? Teve uma pessoa que sofreu um acidente de carro durante o processo do carnaval, né? E aí ele, ai, bispo, me ajuda, não acho leito no hospital, não sei o quê. Lá vai o bispo lá. O bispo foi lá de terno, tá saindo da Sacramental, foi lá. Não vou dizer a cidade nem o hospital. Depois eu te conto pessoalmente. Cheguei lá, o cara começou, mano, eu entrei no hospital, o segurança correu de mim. E eu internei a irmã acabou sendo bem atendida. Ai, meu bispo é uma bênção. O diretor do hospital, eu também acho. Eu também acho. Ele é uma bênção. Que ele vá embora e seja uma bênção. Entendeu? Mas é que ele levando pro lado irônico, né? Eu não vou dizer nome da pessoa nem nada. E aí vai, né? Mas é legal conhecer pessoas que eu tiver no Brasil. Eu vou visitar a tua cidade, né? A Orla da Praia, que eu adoro. Mas é assim. Eu fico me perguntando muito, meu, o que que eu digo, né, para alguém que liga meia-noite para mim para falar de depressão, né, meu? Eu digo, vou ligar para Heriberto, mano. Eu vou ligar para Heriberto, ele vai dar o conselho para essa figurinha, mano. Aí eu digo, e eu acabo não dando o conselho, né? Porque eu não tenho autorização de dar teu número. Não pode falar, Heriberto, é só um desconto aí. Eu quero falar para todos que meia-noite é uma hora excelente para dormir. Eu sei que O você que gosta, acontece? O você precisa. sono, ele é restaurador. Sagrado, sagrado, Não sagrado. dormiu, não dormiu bem? Esqueça, não vai ter saúde mental. Eu Não. não posso fugir aqui da neurociência. A massa cefálica, né? A neurociência hoje fala sono, exercício físico, boa alimentação. Esses três são pilares para nossa saúde mental. Se alimenta bem, né? Muito cuidado com a questão da automedicação, dorme bem. Aí, Paulo, tem gente que quer ter uma saúde mental boa sem dormir, Paulo. Não dá, mano. É Não dá. impossível, contradiz tudo. Tem gente, Paulo, que senta no sofá, começa a assistir série, filme e começa a comer besteira e quer ter uma saúde mental O boa, cara enfia Paulo. uma pizza boca dentro, meu, e uma Coca-Cola, você tá maluco, mano? Você enfiou glicose, você enfiou carboidrato que não vai digerir. O carboidrato entra, você come uma porcaria de uma pizza gigante, entra a Coca-Cola, a tua glicose vai lá em cima e teu carboidrato vai fazer tua digestão não funcionar. Resultado, teu corpo não vai prestar, né? É isso que acontece, né? É isso que acontece. Eu tenho um problema, tive um problema em São Paulo quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, que eu sempre comi muito, né? Nordestino come muito. E eu recebia muita comida de restaurante que era cliente meu. Enchia a geladeira, porque eu diminuía a quantidade de comida.
por causa do jiu-jitsu. Eu chegava, tomava banho e eu apagava, né? Mas assim, tem pessoas que não pensam, né? Tem pessoas, Ariberto, que por enquanto que o barco não afundar, não vai se cuidar. Tem gente que quebra a cara, entendeu? Eu conheço gente que não tá nem aí para isso, tem gente que fala: "Ah, para que que eu vou cuidar disso? Eu tô bem". Mano, eu fui medir minha açúcar quando eu cheguei nos Estados Unidos, tava 210, meu. 210. Sabe o que que é isso? Naquela maquininha que fura o dedo? 210. Hoje eu tô 130, 120, sofrendo para chegar até 80. Mas assim, eu tenho 44 anos. Mexer com os meus rins, mexer com o meu lado direito. Enquanto eu não tirei o açúcar, meu não estava dando problema urinário. Se cuidar, né, brother? Tem que se cuidar. E principalmente homem, né? Eu tô nos 44, indo para 45. Não sou mais um garotinho de 20 anos que comia arroz com piqui. Cara, aquilo é terrível para mim. É da tuas bandas lá, né? Da tua missão lá, arroz com piqui. Meu, era todo dia arroz com piqui. Era com buchada de bode, tripa, mocotó. E aí eu cheguei ao ponto de desmaiar de pressão, né? Em Belém, né? Mas eu acho que depois de um tempo a gente aprende a se cuidar. Então daqui a pouco eu tô dentro da caixa de sapato, né? Você sabe, a caixa de sapato que eu não gosto de mencionar o nome, né? Quer falar mais alguma coisa, tio Heriberto? Pode falar. Eu quero agradecer por essa oportunidade, Paulo. O notebook aqui, eu estou vendo o filamento tá já no final. É. E eu quero te agradecer justamente por abordar esse tema tão importante, tá Sem bom? ter, É ser muito fundamental. desespero, ser muita loucura, ser muito. Como fosse uma coisa apocalíptica do fim do mundo. Você, Heriberto é meu amigo, é meu parça, a gente conversa, ele me puxa a orelha, tá entendendo? É um cara super, super inteligente, então eu gosto de conversar com você. Eu passei a noite todo dia tomando cerveja, e conversando com você, mas eu sei que você tem que trabalhar e eu também amanhã, entendeu? Entendeu? Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, entendeu? Tô em paz. Obrigado pelo apoio, pela lisonja. A última palavra é sua. Eu falo demais. Eu quero justamente só ressaltar questões que eu já falei durante a live. Hum, Se você não dorme bem, você não vai ter uma saúde mental adequada. Se você não se exercita, se você não faz exercício físico, também não espere isso. Se você está com pessoas tóxicas, ambientes tóxicos, também não espere isso. uhum, Então, não adianta ficar querendo inventar coisas quando o básico já está ali para fazer e você não faz. uhum. Desejo a todos uma excelente noite. Gratidão mais uma vez, Eu gostei de Paulo. ver os olhos aí atrás. Tem uns olhos aí atrás que eu conheço, lá do lado direito da. É óleo, não é? Óleo de essência. É óleos essenciais. É você que faz? Minha esposa, ela é psicóloga e ela também é aromoterapeuta. Então, Nossa. ela atua justamente nessa área. Diz pra Então, ela que quando eu for pro Brasil, eu quero a minha caixinha, nem que ela mande pra São Paulo. Eu uso muito floral, se chama floral, né? Não é isso? Os não, florais? os florais são outra frequência. Aqui é óleo essencial. Pra Então, cheirar. a terapia aqui é através do olfato. No Ah, caso, se dá pelo olfato. Os florais você pode ingerir, ah. diluído, né? Então, Diz pra ela que ela ganhou o cliente. Eu vi o vidrinho porque eu já conheci o vidrinho, tá? Espero que ela ganhe um tá. cliente, tá bom? Obrigado, Heriberto. Que Deus te proteja, luz para tua vida. Continua sendo essa pessoa iluminada. Um abraço. Fui. Tchau.